Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para assim crescermos um pouquinho mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse estudo de hoje aqui, temos como tema quais são os sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Mas antes de iniciarmos aqui esse estudo de hoje, eu quero aqui fazer aquele convite especial para você que está chegando agora no canal, que está assistindo esse vídeo e que ainda não é inscrito no canal. Não deixa de se inscrever. Ativa também aí o sininho de notificações, para que assim o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, que tiver live aqui no canal, e assim você vai poder estar assistindo todos os conteúdos sem perder nada, e com certeza vai ser edificado pela palavra de Deus. E peço também a todos vocês, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha esse vídeo para mais pessoas. Irmãos, o seu like é muito importante para o canal, que é através do seu like que o YouTube ele vai estar distribuindo esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais like tiver, mais distribuição vai ter desse vídeo e mais pessoas então vai ser alcançadas pela palavra de Deus. E fazendo assim, você vai estar também ajudando este canal a crescer, a propagar o Evangelho. Então deixa aí o seu like, por favor, e vamos agora então para o nosso estudo e assim aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Meus irmãos, como já disse no início, o tema do nosso estudo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os sinais do fim dos tempos e a volta de Jesus. É um tema, meus irmãos, bastante importante para o nosso conhecimento, até porque sabemos que realmente já estamos no fim dos tempos, e infelizmente são poucos que pregam sobre este fato, que vai acontecer, um fato que não tem como evitar, que realmente vai acontecer essa questão, sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o fim dos tempos. E nós precisamos estar alerta para nos prepararmos a cada dia mais, para assim, quando acontecer esse fato, nós estarmos preparados para subir juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ter uma vida eterna na presença de Deus. Então, meus irmãos, fique atento através desse estudo, fique até o final do vídeo, eu tenho certeza que vai ser muito importante para o teu conhecimento. Amados, a Bíblia, ela fala sobre os sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Durante seu ministério terreno, o próprio Jesus indicou os sinais que precederão a sua vinda e a consumação dos séculos, como, por exemplo, a pregação do Evangelho, as perseguições, o surgimento de falsos profetas, os desastres naturais, as pestes e as guerras. E realmente, meus amados irmãos, diante do que nós já falamos aqui, esses sinais estão acontecendo. Estamos vendo isso em todos os lugares.
Mas vamos ver agora um pouco sobre os sinais do fim dos tempos e a decadência religiosa. A Bíblia diz que o surgimento de falsos cristos e falsos profetas seria um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Essas pessoas se levantariam com o objetivo de enganar muita gente. Elas fariam grandes sinais e prodígios que serão tão convincentes que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24, a Bíblia faz a seguinte narrativa: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E realmente, meus irmãos, de fato, isso está acontecendo de uma forma muito grande no nosso meio. Se nós vamos analisarmos tudo que está acontecendo nos últimos dias, nós vamos ver quão grande é o crescimento desses falsos profetas. E realmente, meus amados irmãos, eles conseguem fazer esses prodígios, essas maravilhas, que acabam convencendo as pessoas, que acaba fazendo com que as pessoas elas acabam acreditando nesses falsos profetas e assim vão sendo enganadas por elas, Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente servem a Cristo, em espírito e verdade, aqueles que realmente têm o prazer na leitura da palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, esses jamais serão enganados por esses falsos profetas. Porque sempre quando os falsos profetas vierem com esses sinais, com esses prodígios, como a Bíblia nos diz aqui, aquele que é fundamentado na palavra de Deus, em Cristo Jesus, ele não vai ser enganado. Ele vai ver, ele vai entender que aquele ali é um falso profeta. É por isso, meus irmãos, que esse sinal do fim dos tempos, se não for um dos maiores, se não for o maior sinal, é um dos maiores sinais. Porque, meus amados irmãos, nos últimos tempos, como tem se multiplicado a chegada aí desses falsos profetas, desses falsos cristos, que têm enganado as pessoas. Mas, meus amados, como eu falei aqui, aquele que realmente se diz que é redimido, em Cristo Jesus, eles são preservados pelo próprio Deus. Ele, o próprio Deus, é que mantém o seu povo firme. João capítulo 10, versículo 28 e 29, a Bíblia diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então aqui, meus irmãos, dessa passagem bíblica, nós já vemos aqui a confirmação do escolhido do Senhor, que esse jamais perecerá. Aquele a qual o Senhor Jesus ele escolheu, aquele a qual Deus escolheu, para que viesse alcançar a vida eterna, a salvação, esse jamais vai perecer, irmãos. Interessante que a Bíblia diz o quê? Que ninguém pode arrebatar das mãos de Deus. Basta nós permanecermos firmes e fortes na presença de Deus, fazendo o querer, a vontade de Deus, para que assim nós possamos o quê? Alcançar a vida eterna, a salvação. E como diz aqui a palavra de Deus, ninguém pode arrebatá-las da mão de Deus.
Irmãos, quando Deus ele escolhe, está escolhido, pronto e acabou. Se Ele nos escolheu para sermos salvos, para um dia morarmos ao lado dele, termos a vida eterna, está escolhido. Basta nós permanecermos firmes no teu caminho, na tua presença, fazendo tão somente o teu querer e a tua vontade. Nós vamos ver, meus amados irmãos, que o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas está diretamente ligado à apostasia. Os termos originais gregos utilizados no Novo Testamento para descrever a apostasia transmite a ideia de um abandono de forma consciente da fé, de modo que ocorre uma rejeição à verdade das Escrituras, e esse comportamento reflete um estado de rebelião e revolta contra o próprio Deus. Todo o falso profeta, falso mestre ou falso Cristo é um apóstata. Essas pessoas conhecem a verdade da palavra de Deus a ponto de negá-la e por fim distorcê-la, originando um falso evangelho e semeando doutrinas de demônios entre as pessoas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, aqui nesse trecho que nós vimos aqui, é importante nós frisar uma coisa: que todos os falsos profetas, todos os falsos cristos, eles verdadeiramente conhecem a palavra de Deus. Não é pessoas, irmãos, que de repente não conhecem a Bíblia e aí começa a pregar heresias, começa a pregar apostasia. Não. São pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, mas de alguma maneira eles preferem, mesmo conhecendo a verdade, eles preferem que rejeitar a verdade, permanecer na mentira, e com isso eles começam a interpretar a Bíblia de uma forma incorreta, de uma forma que não condiz com a palavra de Deus, para que assim eles comecem a pregar um falso evangelho, na intenção de enganar as pessoas. Então tudo, irmão, que essas pessoas fazem, que esses falsos profetas fazem, eles fazem, podemos dizer assim, de cabeça pensada. Eles não vão fazer isso, meus irmãos, por engano, por erro deles, não. Eles fazem sabendo o que estão fazendo. Eles estão conscientes do que eles estão fazendo é errado, porque eles conhecem a verdade, eles conhecem a palavra de Deus, mas eles preferem rejeitar a verdade das Sagradas Escrituras, e assim também, meus amados irmãos, e pregar um falso evangelho para enganar essas pessoas. E analisando por isso, meus amados irmãos, nós vamos ver e entender que isso reflete um estado que é de rebelião desses falsos profetas para com Deus, para com a palavra de Deus. E é por isso que eu sempre digo, irmãos, nos meus vídeos, nas minhas lives, a importância de nós estarmos sempre lendo a palavra de Deus, estarmos sempre estudando a palavra de Deus, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Porque muitas das vezes, irmãos, eles conhecem a Bíblia até mais que nós. É por isso que eles enganam essas pessoas aqui. É por isso que milhares de pessoas são enganadas por esses falsos profetas. O apóstolo Paulo,
ele escreve dizendo que uma grande apostasia será um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz: ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha o primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amados, eu quero trazer para vocês agora um pouquinho aqui sobre os sinais do fim dos tempos e a pregação do Evangelho. Jesus, ele avisou que o fim haveria de vir quando o Evangelho fosse pregado em toda a parte do mundo. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, a Bíblia diz: E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Atualmente existem missionários pregando o Evangelho em todas as nações do planeta, e o sinal está se cumprindo. E realmente, irmãos, o sinal está se cumprindo. Porque hoje nós vemos que realmente a palavra de Deus, ela está alcançando todo o mundo. Sabemos nós que existe, muitos países que é proibido pregar o Evangelho. Existem muitos países que é proibido você ter uma Bíblia, que é proibido você confessar que você é cristão, que você serve a Deus. É proibido. E nesses países, além de ser proibido todas essas coisas, há uma perseguição muito grande contra os cristãos. Mesmo assim, meus amados irmãos, existem missionários nesses países pregando o Evangelho de Deus. E milhares de pessoas desses países estão se convertendo a Cristo, estão realmente se apegando a Deus, tendo Jesus como o Salvador da vida deles. Então esse aqui é mais um sinal, meus irmãos, que está se cumprindo. E realmente isso significa o quê? Que a volta de Jesus, irmãos, está muito próxima. Então não podemos mais brincar de sermos cristãos, de sermos evangélicos, mas temos realmente que servir a Cristo de todo o nosso coração, e nos preparar, meus amados irmãos, para este grande acontecimento que vai vir sobre a nossa vida. Nós temos que nos preparar, irmãos, para que assim Deus ele possa trabalhar de maneira especial sobre a nossa vida. Mas, meus amados, olhando também para o outro lado, Jesus, ele disse que o Evangelho seria propagado por todas as nações. Por outro lado, ele também disse que a igreja seria duramente perseguida. Essa perseguição também é um sinal do fim dos tempos e da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 9 e 10. A Bíblia narra da seguinte maneira: então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Irmãos, aqui nesse versículo, nós temos aqui mais uma confirmação do que está acontecendo nos dias de hoje. Como eu disse aqui, meus amados irmãos, muitos países, que países que são proibidos pregar o Evangelho de Cristo,
quando as pessoas ali, né, os governantes, eles ficam sabendo que existe ali um cristão, esse cristão ele é perseguido. Muitas vezes esse cristão, ele é torturado, irmãos. Torturado. E eles procuram obrigar esse cristão a negar a Cristo Jesus. E se esse cristão não negar a Cristo Jesus, aí eles continuam a tortura até essa pessoa falecer, morrer. Então nós, brasileiros, temos que dar graças a Deus por ser liberal o cristianismo aqui no Brasil. Nós temos que dar graças a Deus por nós termos esse livre acesso para adorar a Deus aqui no nosso país. Mas é preciso nos preparar, porque as coisas vai funilando cada dia mais. E pode ter certeza de uma coisa, meus amados irmãos, muito em breve, essas coisas que acontecem nesses países, que é proibido, né, o cristianismo, vai acontecer aqui no Brasil também. Já está acontecendo alguns fatos. Se nós formos analisar, meus amados irmãos, já está acontecendo algumas perseguições contra os cristãos. De certa forma, isso já está acontecendo. Então nós temos que estar atentos com tudo isso. Por isso que eu falei no início desse vídeo a importância e a necessidade de nós termos o conhecimento sobre esse conteúdo. É muito importante e é muito necessário para a nossa vida. Os seguidores de Cristo são perseguidos desde o século I. O cristianismo é a religião que produziu a maior quantidade de mártires na história da humanidade. Mas, pelo alerta do Senhor Jesus, é possível entender que nos últimos dias essa perseguição seria intensificada. Vale lembrar também que não existe apenas a perseguição física, mas também a perseguição moral. Enquanto em algumas partes do mundo alguns cristãos são torturados e levados à morte, em outras partes muitos cristãos são perseguidos moralmente. De forma geral, essas perseguições apontam para o fim dos tempos e a volta de Jesus. Em algum sentido, todos os cristãos enfrentam algum tipo de perseguição ao longo de suas vidas. Amados, e aqui vale realmente lembrar, meus amados irmãos, que quando falamos em perseguição aos cristãos, né, nós estamos falando somente na perseguição de uma forma física, né, na nossa vida física, mas também na nossa vida moral. Também na nossa vida moral. Então, de certa forma, existe, né, essa perseguição na vida dos cristãos. E acontece na nossa vida. Muitas vezes, sim, nós sofremos perseguições. Entendeu? Aqui nós temos que entender o quê? Que, como eu falei aqui, que há várias formas de perseguições. Né? Como nós vemos aqui, existe aí, né, alguns países que as perseguições elas é mais profundas, né? Que aquelas perseguições que realmente atingem 100%, né, a parte física da pessoa, que é o que? Que é a tortura, que é, né, a morte, né, o assassinato. Mas também aquela perseguição, muitas vezes as pessoas tentam atingir o que? O nosso psicológico, né, a nossa moral. Para quê? Para que nós viemos a escandalizar as pessoas, para que as pessoas não venham aí ter o desejo de seguir a Cristo. Então ficamos também atentos, né, com essas coisas, né, com esses tipos de perseguições, né, que nós acabamos enfrentando, sim, ao longo de nossas vidas.
Agora eu vou falar um pouquinho também, meus amados, sobre os sinais do fim dos tempos no céu e na terra. O final dos tempos também será anunciado pela ocorrência intensificada de desastres naturais e calamidades, como terremotos, fomes, pestilências e coisas espantosas. Lucas capítulo 21, versículo 25, a Bíblia faz a seguinte narrativa: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. A história dos últimos 2000 anos comprova que cada vez mais os desastres naturais estão se intensificando. Além disso, apesar de todo o avanço tecnológico e científico, a humanidade não consegue vencer a fome e as pestes. De fato, o homem nunca poderá resolver tais problemas, pois eles são sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Meus amados, realmente, nós temos visto, quanto cresceu, esses desastres naturais, quanto cresceu, nós temos aí países, que com frequência acontecem terremotos, países que com frequência, acontecem aí, os furacões, as tempestades. Nós vimos aí alguns anos atrás, o tsunami que aconteceu, coisas que realmente está devastando, a natureza, desastres naturais que realmente está devastando o mundo, e sem contar realmente que com as fomes, com as pestes, sem contar aí com as guerras que está acontecendo, atualmente aí nós estamos vendo já há alguns meses a guerra, entre a Rússia e a Ucrânia. Então tudo isso, irmãos, é sinais, é o sinal de que realmente o fim dos tempos está próximo. Por mais, irmãos, que os cientistas, que os científicos eles tentam procurar aí alguma fórmula, para curar as pessoas, para parar com as pestes, nós vemos que isso não termina, não tem fim. Nós vemos que sempre acontece, aí vamos dizer assim, uma pandemia. Covid-19, veio do dengue, então sempre está aparecendo novas peças, acaba uma, surge outra, acaba uma, surge outra. E não há, meus irmãos, não há, irmãos, tecnologia nenhuma, não há cientista nenhum que vai terminar com essas coisas. Por quê? Porque isso é só mais um sinal da palavra de Deus se cumprindo. É só mais um sinal de que o fim dos tempos está próximo e que em breve Jesus ele voltará para buscar a tua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa é a grande verdade. Lá em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, a Bíblia faz a seguinte narrativa: E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra o reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então aqui nós vimos, irmãos, o que eu acabei de falar. Então não é eu que estou falando, mas sim a palavra de Deus. E é isso que nós temos que estar atentos, meus amados irmãos. Porque além desses desastres naturais e das calamidades humanas, a Bíblia diz também que os conflitos e as guerras, mundo afora, também serviriam como sinais da volta de Jesus e do fim dos tempos.
Jesus, ele disse que também haverá grandes sinais no céu, como nós já lemos acima em Lucas 21, 25. O texto bíblico, ele não explica exatamente a natureza desses sinais. Alguns estudiosos acreditam que tais sinais estejam relacionados, possivelmente, aos próprios desastres naturais. Outros defendem que os grandes sinais do céu referem especificamente ao momento da volta de Cristo. Seja como for, Jesus disse que no dia da sua vinda haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol e a lua se escurecerão, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, nessa ocasião, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal será o próprio Cristo, vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. Marcos capítulo 13, versículo 24 ao 26. E Lucas capítulo 21, versículo 26 e 27. Vai estar falando então sobre esses sinais no sol, na lua e nas estrelas. Depois dê uma conferidinha lá, confirme aí também na sua Bíblia, para que você possa ver que realmente o que estamos estudando aqui nesse vídeo são fatos que estão ligados inteiramente com a palavra de Deus. Então são fatos que será inevitável sobre esta terra, sobre este mundo. E diante disso tudo aqui, meus amados irmãos, fica uma pergunta no ar para a nossa reflexão, para refletirmos. E essa pergunta é: como devemos interpretar os sinais da volta de Jesus? Será que você saberia me responder nesse exato momento? Como nós devemos interpretar os sinais da volta de Jesus? Qual seria a maneira correta de fazermos essa interpretação? Vamos ver aqui. Sem dúvida, o sermão escatológico de Jesus, registrado nos evangelhos sinóticos, é o texto bíblico que apresenta de forma mais detalhada os sinais da volta de Jesus e o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas versículo 21. Nesses três evangelhos, irmãos, nesses capítulos, os textos a qual registra detalhadamente os sinais do fim dos tempos. Então, eu quero pedir aqui para vocês, quando vocês puderem, quando vocês tiverem aí uma folguinha aí, lê esses três capítulos, e eu tenho certeza que vocês vão compreender ainda mais o que nós estamos estudando aqui nesse vídeo. E assim você vai poder também ter aí um conhecimento maior sobre esse tema, que nos últimos tempos, nos dias de hoje, é muito importante para a nossa vida. Como eu disse no início, infelizmente, muitos não pregam mais esse tema. Parece que tem medo de pregar esse tema. Mas aqui, meus irmãos, esse tema é muito importante nós estarmos sempre pregando, porque é um alerta para a igreja de Cristo se preparar para aquele grande dia. Amém, meus irmãos? Apesar de Jesus fornecer informações importantíssimas sobre a sua volta e indicar quais são os sinais do fim dos tempos, ele não revelou uma data específica para o fim. Portanto, nós devemos interpretar os sinais da volta de Jesus exatamente de acordo com o seu propósito. Em primeiro lugar, precisamos entender que eles não devem servir como base
para a criação de teologias, né, de teorias fantasiosas. Não há nada oculto e enigmático em relação aos sinais do fim dos tempos. Tudo que tinha que ser revelado nesse sentido já foi revelado, está registrado nas Escrituras. Então, meus amados irmãos, aqui está, né, uma das respostas para essa pergunta. Né? Nós devemos que interpretar os sinais da volta de Jesus, né, exatamente de acordo com o seu propósito, ou seja, exatamente de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Né? Nós não precisamos, né, vamos dizer assim, pegar esses sinais e ter ele como base para a criação de teorias fantasiosas. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto muitos falsos profetas agindo desta forma, desta maneira. Existe aí, meus amados irmãos, um falso profeta, né, da plataforma aqui do YouTube. O nome dele é Romilson, que por várias vezes, irmãos, ele fantasiou, né, ele criou, né, essas teorias fantasiosas e publicou no seu canal do YouTube. E ali ele fez uma teoria tão fantasiosa, irmãos, que ali ele falou até mesmo o dia e a hora que ia acontecer o fim dos tempos e que Jesus ia voltar. Porém, meus amados irmãos, até o momento, nada disso aconteceu. Ou seja, só foi mais uma mostra o quê? De que ele é um falso profeta, de que ele fantasiou essas teorias para enganar as pessoas. Infelizmente, meus irmãos, milhares de pessoas acabam acreditando nessas fantasias, né, que essas pessoas inventam. Por isso que nós temos que ficar atentos, irmãos, de olho nas Sagradas Escrituras, para nós não acreditarmos nessas teorias fantasiosas. Como nós vimos aqui, meus amados irmãos, não existe nada de oculto e nada de enigmático em relação aos sinais do fim dos tempos. Está claríssimo na palavra de Deus. A palavra de Deus está ali, meus irmãos. A luz da Sagrada Escritura está ali, está claro na Bíblia Sagrada. É só ler e tentar compreender da maneira correta, para nós interpretarmos aqui, então, né, a volta, ao fim do tempo, né, e a volta de Jesus. Essa é a grande verdade, irmãos. Porque, consequentemente, né, em segundo lugar, esses sinais não nos permitem especular sobre quando será a volta de Jesus. Infelizmente, a cada desastre natural, a cada guerra e até a cada eclipse, muitas pessoas se empenham em tentar determinar algo que só pertence a Deus. Essas pessoas falham em querer entender o verdadeiro significado dos sinais do fim dos tempos. Esses sinais simplesmente servem de alerta e mostram com clareza que tudo que foi anunciado na palavra de Deus está se cumprindo. Os sinais do fim dos tempos apontam para a realidade inadiável e inevitável da volta de Jesus. Então, meus amados irmãos, aqui em segundo lugar, sobre como interpretar, né, corretamente, né, os sinais da volta de Jesus, nós vemos aqui que não cabe a nós, não nos permite a nós ficar especulando quando isso vai acontecer. Nós temos que entender, irmãos, e compreender que isso é fato, que no dia certo, no momento certo vai acontecer, que isso é inevitável. Porém, não cabe a nós a queremos entender quando isso vai acontecer.
Isso aqui, meus irmãos, é algo que pertence somente a Deus. Somente Deus, irmãos, Ele sabe quando será esse grande dia, mas ninguém sabe. E nós não vamos saber, não adianta nós querer especular, não adianta nós querer aí determinar quando isso vai acontecer. De nada adianta, meus amados irmãos, porque sempre quando fazem isso, nós vamos ver que essas pessoas, elas acabam falhando. Por quê? Porque só pertence a Deus, não pertence a nós, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar, meus amados irmãos, que Deus, Ele só revela a nós aquilo que realmente é necessário que nós ficamos sabendo. Ele não vai revelar nada a nós além daquilo que é preciso que nós ficamos sabendo. E jamais Deus Ele vai revelar, meus irmãos, o dia e a hora desse grande fato, desse grande acontecimento. Já pensou, irmão, se Ele revelasse para nós, como que ia ser? Você acha, meus irmãos, que Deus Ele ia fazer algo desse tipo, desta forma? Se nem para os apóstolos aqui da Bíblia Sagrada Ele fez, Ele trouxe revelações dessa forma, dessa maneira, então Ele jamais vai fazer isso, irmãos. Então, quando você ouvir coisas, referente a isso, pessoas falando sobre data, sobre dia, questão assim, referente a esses acontecimentos, fiquem atentos, irmãos, porque é mentira, é heresia. Não caia nos lábios desses apóstatas, desses falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 36, a Bíblia diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como disse, irmãos, naquele dia, naquela hora, daquela hora, ninguém sabe, a não ser Deus. A Bíblia aqui é bem específica, é bem clara, ela fala que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, nem o próprio Jesus Cristo sabe quando vai ser esse grande dia. Somente Deus é quem sabe, irmãos. Agora, se os anjos não sabem, se o próprio Cristo não sabe, desse grande dia, como nós vamos saber, irmãos? Se Deus não revelou nem para o próprio Filho, você acha que Ele ia revelar para nós, seres humanos? Você acha, irmão, que Deus iria ser capaz de revelar algo para nós, a qual Ele não revelou nem para o seu próprio Filho? Então, meus irmãos, vamos ficar atentos com essas coisas. Vamos ficar atentos, irmãos. Não vamos mais permitir que esses falsos profetas eles venham nos enganar. Eu creio, irmãos, que eu já fui muito enganado. No início do meu convertimento, que eu estou ali aprendendo, é coisa nova. Então, no início, você acaba acreditando em tudo que se prega, mas conforme você vai tendo o hábito de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, ali Deus vai abrindo o seu entendimento, para que você não venha mais ser enganado por essas pessoas. E isso é muito gratificante para nossas vidas, é muito importante, é muito gratificante. Hoje, irmãos, eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu falo sem medo de errar, que para a glória de Deus, eu estou liberto desse sistema religioso. Eu estou livre, irmãos, livre desse fanatismo religioso que hoje acontece no mundo afora. Essas religiões aí, que somente têm fanatismo, incluindo, irmãos, o povo evangélico. Hoje nós vemos aí muitas pessoas que dizem evangélicas, na verdade, são religiosos fanáticos. Não têm o costume, não têm o hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia.
e acreditam em tudo que pregam. E diante dessas pregações acabam se tornando um fanático. Um fanático, irmãos. Por quê? Porque ele interpreta a palavra da maneira errada. Irmãos, tem pessoas que dizem evangélica, que eles deu o livro de Salmos, capítulo 1, que fala em questão de nós não sentarmos, né, na roda dos escarnecedores, né, de nós não aceitarmos, né, opiniões, né, diz assim, né, dos ímpios, né, não fazemos parte ali, pessoas ali que interpretam essa passagem da maneira errada, e eles acham que eles têm o quê? Que eles têm que se isolar, que eles não podem ter contato com os ímpios, que eles não podem ter amizade com pessoas que não conhecem a Deus. Agora, se você não pode ter contato com os ímpios, se você não pode ter, irmãos, amizade, não pode conversar com pessoas que não conhecem a Deus, como você vai pregar o Evangelho? Para quem você vai pregar o Evangelho, criatura? Se você tem esse pensamento ridículo, minúsculo, achando que por você ser evangélico, entre aspas, você não pode ter contato com pessoas que não são cristãs. Tem pessoas, irmãos, que quando elas se convertem, elas acabam cortando o vínculo, né? Cortando amizade com pessoas que ela era amiga, e porque a pessoa não se converteu, que não se converteu, acaba quebrando esse vínculo de amizade. Nós temos que entender uma coisa, irmãos, amizade não significa que nós temos que andar juntamente com a pessoa e em todos os lugares que as pessoas vão. Eu tenho muitos amigos que não conhecem o Evangelho, que são ímpios. Amigos lá de antigamente, de quando eu também era ímpio, de quando eu também não era cristão. Mas nem por isso, irmãos, eu quebrei, né, a minha amizade, o meu vínculo com eles. Eu continuo tendo amizade. Eu só não ando no caminho que eles andam. Eu só não frequento os lugares que eles frequentam. Mas a amizade, meus irmãos, a conversa continua normal. E nós temos que entender estas coisas. E a Bíblia ela é bem clara, irmãos, que ela diz o quê? Que somente Deus sabe o dia e a hora que vai acontecer, né, aí a volta de Jesus Cristo. Somente Deus e mais ninguém. E ficamos atentos com essas coisas. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, a Bíblia diz: por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada, fosse assaltada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos espera. Então aqui, meus amados irmãos, para nós concluirmos o estudo, nós vemos aqui, né, mais um alerta, né, de Jesus para a nossa vida. E o interessante aqui, meus amados irmãos, que ele usa aqui como exemplo, né, um ladrão que vai para roubar uma casa. E ele fala que o proprietário dessa casa, ele não sabe a hora e o dia que o ladrão vai roubar a sua residência. Porque se assim soubesse, né, ele ia ficar em sentinela, ou seja, ele ia ficar em vigília, para que o ladrão não violasse a sua casa, não o assaltasse. E aí, diante desse exemplo que Jesus dá aqui para nós, né, nós vemos aqui o que, meus irmãos, que ele fala para nós. Olha o alerta que ele dá para nós. Portanto, ficai igualmente. Quer dizer, para nós agirmos igualmente, ficarmos o que? Alertas, ficarmos vigilantes. Vamos ser vigilantes, irmãos. A Bíblia nos ensina que nós temos que vigiar e orar.
a todo tempo e a todo momento. Então vamos ser vigilantes, porque como falou aqui, não sabemos a hora, nem o dia que Jesus voltará. E o interessante aqui é que a Bíblia fala o quê? Que ele virá no momento que nós menos esperamos. Quer dizer, irmãos, a hora que nós estamos menos esperando, ele vai vir e pronto, acabou. Aí se nós estivermos preparados, subiremos com ele. Se não, irmãos, vai ser um tormento para a vida eterna. Então ficamos atentos, vigilantes a todo momento, para aquele grande dia, e assim nós realmente sermos salvos e termos uma vida eterna na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam ter gostado do estudo e que realmente vocês possam ter crescido um pouquinho mais na graça e no conhecimento, e que através desse estudo, irmãos, você possa trazer o que você aprendeu para a tua vida, para que assim, naquele grande dia, nós estaremos lá, adorando a Deus numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus queridos? Fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a sua glória. Amém.